Olá, há alguns meses atrás a gente conversou sobre esse produto aqui super interessante, Pier 11. Esse produto, para quem não lembra aí, é um FIPE de PCHs, ele é 100% PCHs, é um FIPEs que tem um patrimonial da ordem de 700 milhões, tá? E ele está indo para a quarta emissão, então achei por bem trazer aqui o portfólio da quarta emissão para a gente dar uma analisada nele, né? Como é que estaria, se está valendo a pena realmente. Vamos fazer uma análise conjunta aqui para ver quais os prós e contras desse produto aqui. Então, primeiro, relembrando rapidamente sobre a estratégia, a gente sabe que as PCHs, na verdade, elas são 4% da energia total do sistema brasileiro, 5,9 gigawatts, e tem aproximadamente, hoje em dia, a gente está falando de 1.200 PCHs em território brasileiro, tá? Isso vem crescendo ano após ano, tem uma meta aí de chegar em 2027 com 8,9 gigawatts instalados, então a gente está vendo, inclusive, leilão para novas PCHs, aí para renovação de PPA de PCHs existentes também. Então a gente sabe que essas PCHs são aquelas pequenas usinas de centrais elétricas, hidrelétricas de fio d'água, né, que elas têm capacidade de reservatório de até 13 quilômetros quadrados, com potência de 5 até 30 megawatts. Então aqui está o conceito de PCH, aqui um pouquinho sobre o funcionamento de uma PCH. Então basicamente você tem a barragem, tem uma câmara de descarga, aí você vai forçar uma descida da água, basicamente do fluxo, né, pelo duto, é como se fosse praticamente uma usina hidrelétrica, uma OHE em capacidade reduzida, né? Então a água vai descer pelo duto, centralizando em direção à turbina, vai rodar a turbina vai fazer com que o gerador produza realmente energia na casa de força e você devolve a água para o curso do rio. Então o impacto ambiental pequeno, é de fato uma energia bastante limpa, né? Então uma energia super interessante dentro da nossa composição de matriz elétrica brasileira. Aqui uma foto de uma PCH, foto bacana, né? Interessante esses empreendimentos aqui. Então um pouco sobre o fundo depois da terceira emissão, vocês lembram que ele comprou mais participação acionária da Essentia PCHs, e ele atualmente ele tem 49% das ações da Essentia PCHs, que corresponde a 167 megawatts de capacidade, e tem várias regiões. Aqui se perceba que tem um cluster no Rio de Janeiro, um cluster Goiás e um cluster na Bahia. Então, o total são 9 PCHs, a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas aqui, mas em linhas gerais é isso aqui. Esse fundo hoje, basicamente, ele é dono, né, aí dessas 9 PCHs, ele é acionista, tem 49% das ações dessas PCHs aqui. Isso aí significaria uma capacidade para alimentar basicamente 1,3 milhões de habitantes, capacidade de abastecimento, né? Relembrando que ainda tem PPA pela frente para mais 12 anos, tá? Então, preço fixo, tá? Esses equipamentos já estão operacionais há mais de 10 anos também, tá? São equipamentos que a gente vai ver um pouquinho sobre eles aqui também. Preço médio da contratação dessas PPAs, R$ 336 por megawatt, corrigido por IPCA, tá? Então, prazo de concessão aqui, ele foi, na verdade, 19 anos, o prazo médio restante da autorização e da concessão, que ainda tem pela frente aqui, só que 12 desses 19 anos estão dentro da PPA, tá, pessoal? Então, tem um período que vai estar exposto à PLD futura, tá? No finalzinho lá, mas ainda temos 12 anos pela frente com preço garantido de R$ 336 por megawatt. Relembrando, pilares do investimento, volume contratado e fixo durante a vigência do contrato, a gente vai ver isso mais adiante, preço fixo reajustado pela inflação, margem operacional 74% em 2023, bastante interessante, fluxo de caixa previsível, tá? Então, eu achei super bacana esse fundo aqui, quando eu analisei ele, a gente percebe uma subida realmente de receita líquida desde 2017 para cá, uma subida de EBITDA e margem operacional também. Então, de fato, né, eles têm o tal do MRE, que é um mecanismo de realocação de energia. A gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, tá? Isso protege, isso dá uma certa blindagem para esses ativos aqui. Mas, enfim, são ativos que apresentam alta disponibilidade, são ativos operacionalmente fortes, né? De baixo custo e simples operação. Então, a gente percebeu que são necessários apenas, basicamente, 4 ou menos operadores para cada PCH dessas aqui. Então, eles têm 40 pessoas na estrutura deles que cobre todos esses clusters aqui de 9 PCHs. Então, é uma mão de obra bem reduzida, tá? Tem muita automação, logicamente, né? Monitoramento 24 horas dos ativos, enfim, tem bastante coisa aqui relativa à operação remota e gestão remota dos ativos. São ativos relativamente simples de você conduzi-los, né? E aqui eu explorei no último vídeo um pouco da Essentia, afinal de contas eu abri toda a DRE deles, o balanço deles,
para a gente ver qual que era a geração, né, quanto que era o fluxo de caixa financeiro deles aqui. Então a gente percebia que a capacidade instalada em megawatts do cluster aqui da Essential era 167 megawatts, a garantia física mínima era 112 aqui, tá? E a geração em níveis atuais aqui a gente está vendo algo da ordem de 131 aqui, então nível de geração interessante, né? Acima da garantia física, né? Entretanto, abaixo da capacidade instalada, tá? Relembrando também que isso estava desses números aqui que vai surgir aquele fluxo de caixa de margem de contribuição. Vocês estão vendo aqui margem EBITDA da ordem de 70%, 80%. Então, margens realmente muito boas para esse negócio aqui. Endividamento muito baixo também, em relação ao dívida EBITDA na casa de 2, tá? Fundo aqui com um saldo aí da ordem de 700 milhões de reais de patrimonial. Então, ativos bem interessantes, né? Que a gente viu um pouco sobre os ativos na fase atual. Agora, vamos entender um pouco melhor, né? Logicamente, o que é essa emissão, né? Então, vamos lá. O que eles pretendem fazer com essa emissão? Ele pretende pegar esses 700 milhões de reais que já está alocado em PCHs e ele vai colocar mais 400 milhões para dentro. Ele vai crescer o fundo em mais 400 milhões. Só que o objetivo dessa emissão é um pouco diferente, ele vai diversificar um pouco. Então a gente vai perceber aqui que ele está com uma taxa média, expectativa de retorno-alvo de IPCA mais 9, né? Ou seja, um dividend yield líquido esperado da ordem de 12%, tá? Bom, investimento aqui por cota, tem mais informações aqui, né? Basicamente, investimento mínimo, R$ 1.000, preço por cota, 101,20, né? Então aqui a gente tem basicamente a distribuição histórica do fundo, 1% desde o início, a gente vai ver isso mais adiante, tá? Aqui são as fotos das PCHs, né? Prazo remanescente, 19 anos, prazo com PPA, 12 anos, então receita líquida crescente, EBITDA crescente, ativos bem interessantes mesmo, né? Quando a gente analisa aqui esse aspecto aqui do empreendimento. Bom, distribuições acumuladas dele, basicamente R$ 1 por cota desde o início do fundo. Esse fundo iniciou em 2022, então já acumula aí 25 meses de operação, R$ 25,00 entregues, né, que daria um rendimento total nesse período todo de 26,2%, superando o CDI líquido, né, de 18%, aí, superando o NTNB também, 13,1%, superando o IPCA, logicamente 8,6%. Então, ok, uma rentabilidade interessante, né? 1% ao mês num prazo aí desse de 25 meses, estável, né? É uma rentabilidade a se considerar interessante. Logicamente, não é algo que chama atenção, que salta aos olhos, né? Por exemplo, 14%, 15% de rentabilidade, né? Mas sim, né? Esse nível de rentabilidade estável, sim, me parece interessante, né? A gente só tem que analisar se isso está compatível com o risco, né? Essa que é a grande tônica do vídeo, tá? Então, o que me chamou a atenção também, esse fundo é CETIPado, tá, pessoal? Lá, a gente sabe que o fundo tem 5 anos para negociar em ambiente CETIP, né, dentro desse conceito de incubadora, e depois disso o fundo, ele ou é extinto, ou ele tem que abrir para negociar cotas na bolsa, tá? Eu acredito que vai acontecer, pode acontecer essa segunda opção, e após os 5 anos, esse fundo aqui abrir para negociar cotas na bolsa, assim, ele já estando maior, com mais porte, né, mais configurado, aí ele passar a negociar cotas na bolsa, que seria bastante interessante. Por enquanto, ele é ambiente bolsa-balcão. O que me chamou a atenção é que o volume financeiro negociado mensal é muito alto, galera, a liquidez basicamente de 1 milhão por dia nos 6 últimos meses aqui, é uma liquidez muito alta para secundário, tá? Então, achei bem interessante esse ponto aqui. E as negociações de cotas secundário, ele relata que são próximas ao valor patrimonial, tá? Então, bom saber que o produto, apesar de ser ambiente CETIP, ele tem liquidez no mercado, né? Ou seja, se a gente quer comprar ou vender, você encontra, né, contraparte, né? Você tem esse fluxo de troca ali dos ativos, né, entre as partes interessadas. Então aqui ele fala um pouco do pipeline. O pipeline basicamente é geração solar distribuída, então os 400 milhões são nessa linha de geração solar GD mesmo, né? Como a gente viu no Copérnico e em outros produtos aqui. Não vou falar muito especificamente sobre a pipeline da GD, mas esse slide resume tudo, né? A taxa que eles vão buscar, um retorno-alvo de IPCA mais 10 a 12, bem em linha com o que a gente tem visto de GD, dívida de GD no mercado, né? E com isso eles esperam um dividend yield médio justamente da ordem de líquido, né, de 12%, com essas GDs que vão estar agregando no portfólio. Os ativos já estão designados dentro desse pipeline, aí, são 55 megawatt pico, né? Estamos vendo aqui a capacidade, bem diversificado, 17 ativos em vários estados, né? E isso aqui passaria a integrar o fundo no pós-emissão. Como é que ficaria no pós-emissão? Então ele ficaria basicamente com 0,7 bilhão da parte de PCHs, que são essas 9 PCHs, com PPA remanescente de 12 anos, e aí entraria esse 0,4 bilhão das UFVs, unidades fotovoltaicas, né, sendo geração distribuída, com
Essas geração distribuída é importante falar também que são todas 100% operacionais, tá? Que eles estão adquirindo nesse pipeline aqui também. Então não é nada pré-op, é tudo operacional já. Então eles estariam comprando essa geração distribuída ativa com uma margem de operação de 20 anos, tá? E ele ficaria, após a emissão, com 1,1 bilhão de patrimonial, tá? Uma expectativa de entregar dividendos da ordem de R$ 12 por ano, então R$ 1 por mês, tá? Ele ficaria 68%, quase 70% hidro, né? E 30% com base na solar, vai ficar mais diversificado, né? Aqui um pouquinho sobre a progressão de dividendos. Então, os dividendos, eles são, sim, da ordem de 12%, né? Para esse final de ano aqui. Próximo ano, 12,2%, depois 12,5%, depois 13%. A expectativa é chegar em 2027 com 13% de dividendo entregue, né, para os cotistas aqui. Então, relembrando, como a CETIP não tem a variação de preço, apenas o dividendo, tá? Então, o dividendo aqui ficaria dessa ordem de 13%. Aí a gente tem que ver bem se convém, né, para cada um, né, pessoal? Tem que ver a questão de risco também. Por exemplo, a gente encontra produtos de FII infra, logicamente, pagando essa mesma ordem de grandeza. Então, tem que avaliar bem, né, se a gente quer entrar no empreendimento desse, que tem seus riscos, sim, implícitos, né, logicamente, para uma taxa de retorno que pode chegar aí 12% a 13%, tá? Então, no meu entendimento, isso foi um ponto negativo, né? Eu acho que deveria premiar melhor. Mas, enfim, é o que está contratado aqui, né? A capacidade de pagamento dele é essa mesmo, então não tem como premiar muito mais que isso, né? Pelo que a gente está analisando aqui. Então, a gente já falou aqui, vamos falar um pouco sobre a oferta, né? A taxa, eu achei que está ok, 2,15 aqui. Preço da emissão é o preço patrimonial, 101,2 por cota, tá? E oferta de 400 milhões. Então, a gente viu todos os pontos aqui. Então, os pontos prós, eu acho que é regularidade, estabilidade, diversificação do portfólio, né? Portfólio das PCHs, mais o portfólio GD, eu acho que fica um produto bem robusto, né? Eu acho que um ponto negativo é, em primeiro momento, ele negociar na CETIP, né? Que aí a gente tem um ambiente mais restrito, apesar disso, tem a liquidez que está sendo mais alta nesse produto aqui, mas eu acho que, né, acaba sendo um entrave também, porque a gente não tem possibilidade de fazer ganho de capital por valorização de cota em ambiente CETIP, né? Então, sempre que eu vou comprar um fundo CETIP, eu busco um fundo que tem um diferencial, realmente algo, uma taxa melhor, um nível de rentabilidade melhor, né? Eu acho meio complexo entrar no CETIP com uma rentabilidade de 12% a 13% ao ano, né? Acho que isso a gente consegue em produtos de FII infra, né? Embora, sim, é uma oportunidade de diversificar capital, né? Mas aqui fica um disclaimer, tá, galera? Eu tenho um certo receio relativo a essas PCHs, usinas de fio d'água, relativa justamente à crise hídrica, tá? Então, o fundo, nos relatórios mensais, eu fiz questão de abrir um relatório mensal para ver qual que é a mitigação dele para a crise hídrica, né? Afinal de contas, o que acontece se o nível das águas baixarem, que é o que está acontecendo aqui. Então, o produto aqui, ele nos fala um pouco sobre isso aqui. Veja, ele apresenta todos esses gráficos aqui, basicamente, que em 2023, o gráfico verde, o nível de armazenagem, o EAR, né, que é energia armazenada em forma potencial nas barragens, média Brasil, estava bem mais alto, e que ele compara com 2021, na crise hídrica, onde chegou a 40%, bastante baixo, né? E ele mostra a presente situação agora, que está em 58%, com tendência de baixar no final do ano, tem tendência de entrar numa certa crise aqui, quase 40%, né, chegando a níveis bem preocupantes, né? Desculpa, em 2021 chegou a 25%, tá? O que ele está falando que agora, nesse ano, tem possibilidade de chegar a 40% no final do ano. Mas aí, olha só que interessante. Ele fala que ele tem 3 medidas de controle aqui. A primeira delas, ele fala que todas as usinas, as 9, à exceção de uma, então 8 usinas, elas participam do programa de MRE. O que é esse MRE? É risco distribuído. Então, basicamente, ele compartilha o risco de geração com todo o sistema. Se ele gerar abaixo e uma outra usina de outro lado do país, que está com o nível mais alto, gerar acima, eles se compensam e não tem penalidade nenhuma, tá? Então, esse risco esse mecanismo da MRE, ele justamente tira esse risco, né, do baixo nível da EAR, tá? O outro ponto, número 2 aqui, é que eles têm um seguro contra risco hidrológico, ou seja, se o GSF estiver abaixo de 90%, ele recebe um certo seguro, uma proteção contra isso também, e ele tem o que ele relata ser os contratos de rede de energia, né? Ou seja, PPA, né? Que com isso ele não precisa negociar em PLD. Então ele tem esses mecanismos aqui bem interessantes de mitigação, especificamente o MRE, né, que é a distribuição do risco entre todas as PCHs do Brasil. Isso blinda ele realmente contra risco hidrológico, né? E esse seguro contra a GSF abaixo de 90, né? Então o seguro
garante que ele não tenha prejuízos aí nesse aspecto aqui. Então, acho que é isso, né, que eu queria passar para vocês. Então, um produto que, logicamente, tem seus riscos implicados, tem os pontos positivos, né, e aí cada um faz seu balanço geral aqui com base, né, no estudo e análise de material. Grande abraço para vocês.